todos, quem está chegando aí. Eu acabei de convidar. Oi, deu? Agora deu. Aleluia. Deixa eu arrumar aqui. Boa noite, gente. Boa noite aí para quem está chegando. Boa noite para quem vai acompanhar depois, porque esse material vai ficar gravado, né? A gente acabou aqui, eu acabei atrasando um pouquinho, porque caiu a internet, esse nosso novo normal aí de home office, essa vida imersa aí total na tecnologia, né? A gente acaba, de certa forma, ficando um pouco refém, né? Não tem jeito. Então, eu acabei atrasando um pouquinho aí, mas cá estamos, né? Hoje a gente vai aí para esse nosso segundo encontro, né? Conforme eu tinha falado aí há uns 15 dias atrás, naquela nossa live que a gente fez sobre moda e arte, que inclusive foi muito boa. Eu adorei o resultado. E hoje eu queria falar um pouquinho com a Samantha aqui sobre moda e os sentidos, né? Como nós nos sentimos através das vestes. Na verdade, eu queria debater essa pauta já faz um tempo que eu queria falar a respeito, porque eu acho ela muito necessária, não só porque ela vai de encontro ao momento que nós vivemos, ainda estamos vivendo, e também para entender algumas formas, né? Por que a gente se veste para tal ocasião, né? Por que é tão importante entender alguns sentimentos que são gerados aí no entorno dessa discussão que a gente vai falar aqui. Então, nossa convidada aqui é a Samantha, vai falar um pouquinho. Eu vou começar abrindo um pouquinho, né, falando que eu coloquei na nossa última live que esse é um projeto que eu estou fazendo, que, na verdade, o foco aqui é disseminar conteúdo. Então, hoje eu estou fazendo nesse canal, pela RFT Soluções Criativas, eu vou ver se eu alterno aqui, lá no meu pessoal, porque eu queria que houvesse aí um engajamento, né, dos meus seguidores, das pessoas da minha rede, de amigos também, e das pessoas que eu troco aqui na página da RFT. Então, é um projeto aí que eu estou muito feliz de ter começado. Comecei com a Samantha, comecei muito bem. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho aí no entorno. No final, vou fazer uma chamadinha também para o próximo, para ter uma convidada maravilhosa. Mas, enfim, vou passar a palavra a Samantha, para ela falar um pouquinho sobre a relação dela com a moda, né, sobre a experiência dela na moda, no entorno da arte, que também ela, como ilustradora, falou um pouquinho na semana passada, mas queria que ela falasse um pouquinho aí a respeito. Samantha. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui, Raquel, de novo. E aí você sabe que eu morro de vergonha de ficar gravando. A gente vai perdendo a vergonha. Não, eu tive que perder a vergonha dessa pandemia à força, né? Porque eu tive que dar aula, fazer entrevistas, trabalhos online. E eu não sei, pessoalmente eu tô sossegada, mas ligou a câmera, eu fico meio... vai ficar gravado. Então, assim, mas enfim, né? Eu acho muita pressão, não sei o que é isso. Mas assim, eu trabalho com moda já há muitos anos, né? Eu trabalho com desenho já, bota aí uns 20 anos, trabalho com ilustração, né? Mas na área de moda já faz mais ou menos uns 10, 12 anos. Trabalho mais com estamparia, trabalho com processo de criação em muitas marcas, sim, mas sempre o meu foco principal é para a linha de estamparia. Não que eu não faça criação, é que eu deixei um pouquinho de lado, né? Mais para focar na estamparia em si. E aí eu deixo o povo quebrar a cabeça com modelagem, essas coisas. Mas é isso, já dou aula já há alguns anos. A gente acaba trocando muito também em sala de aula, é muito legal, né? Inclusive o Vitor Hugo está aqui, é um aluno nosso, acho que ele foi aluno seu. Eu vi que tem alunos meus aqui também. Ele é maravilhoso. Eu acabei de mencionar uma pós na Embi Morumbi, que eu descobri que ele me falou que ele teve aula comigo lá também, porque era pós EAD, né? E aí ele teve aula comigo lá, acabei não tendo contato com todos os alunos, mas eu achei muito bacana, muito legal de ter encontrado novamente ele aí, né, nessa jornada de docente. E que bom que ele é fantástico, só um talento. Só talento aí para ser lapidado. Sim.
Mas que bom que ele está aqui, espero que os demais apareçam, né? Porque a gente acaba trocando muito também, as dúvidas vão surgindo. Bom, hoje, como eu falei, a gente vai falar de uma pauta que eu queria muito falar, já fazia um tempo aí, sobre moda e os sentidos. Primeiro que eu tenho um carinho especial por essa pauta, porque você tão bem quanto eu deve saber que moda e psicologia caminham juntas, né? Então, a questão da expressão, a questão do se portar, a roupa diz muito sobre você, a forma como você se comporta, a comunicação que gera um comportamento. Então, se nós abordarmos aqui desde conceito de imagem, imagem através do corpo, as vestes acabam entrando aí nesse entorno também. Começando, a gente vai falar um pouquinho ali a respeito, que eu queria também entender e abordar, desde os primórdios lá, quando a gente fala de conceito das vestes, né, para a gente entender um pouquinho como se deu as roupas, né, o papel das roupas diante do indivíduo, né, diante das pessoas, a roupa com um contexto utilitário, né. Eu queria que a gente falasse um pouquinho a respeito, sobretudo passo a palavra para você, e a gente vai contextualizando em cima, mas assim, trazendo a roupa como um contexto utilitário, desde os primórdios até o dia de hoje, né, como que se dá essa ligação, né, das pessoas, como que você vê? Depende do período, porque assim, de novo, esse tema é extenso, eu poderia ficar horas aqui falando sobre ele, mas assim, o que a gente precisa entender? Quando a gente fala sobre moda, a gente automaticamente fala, infelizmente, sobre status. Quando eu falo infelizmente, é porque você pode julgar alguém pelo que está vestido. E, na realidade, todo mundo julga. Então, isso é científico. Você tem 10 segundos, e em 10 segundos você julga uma pessoa pelo que ela está vestindo. Aí você tem, vamos supor, 77% de julgamento visual, uns 57% pelo tom de fala, e 7% pelo conteúdo que a pessoa está falando. Então, a gente já tem isso, né, embutido na gente, não tem como retirar, nós somos pessoas visuais. Então, você se comunica visualmente. Então, vou resgatando um pouco a história. Como é que funciona? Funciona mais ou menos assim. Como que eu posso me diferenciar, isso nos homens das cavernas, mostrar que eu sou a líder da tribo? Então, eu sendo, vamos supor, obviamente, nesse período, era um homem e ele caçava. Então, ele caçava um leão, um animal muito forte, ele retirava a pele desse animal, retirava os dentes desse animal, o povo, obviamente, comia a carne, e ele vestia essa pele, para indicar que foi ele o caçador, para indicar que foi ele que trouxe o alimento para a tribo e que tem força suficiente para poder gerar essa imagem de poder. Então começa daí, desde os homens da caverna. Então, quanto mais peles, quanto mais colares de dentes de animais, mais forte e mais poder ele tinha. Inclusive, cicatrizes, marcas que são colocadas no corpo, era para trazer mais essa expressividade de poder. Sim. E isso só vai se aumentando com o tempo. Você quer falar alguma coisa, Raquel? Uma coisa que é interessante que a gente começa a entender é que além dessa coisa do status, que a roupa ela começa a desenvolver esse papel, a gente tem também aqui, não pode descartar também a questão da proteção, né? Porque como eles andavam muito para conseguir as suas caças ali, eram conhecidos ali como os nômades, né? Andarilhos, que viviam caçando e eles precisavam de peles também para se proteger do frio, né? Para do e voltou. Sinal da internet está uma benção. Eu imagino. Quando a gente tem a roupa aí, além de que ela traz um contexto utilitário, ela também tem essa coisa do status, que isso a gente tem lá desde primórdios, né? Que a gente vai desenvolvendo aqui no entorno. Mas essa é a parte engraçada. Por incrível que pareça, o status veio primeiro do que veio antes do utilitário. Isso é absurdo.
É incrível, porque, assim, você encontra dados arqueológicos indicando em que determinados pontos, em determinados locais, sempre foi estabelecido que alguém tinha vestes ou tinha algum poder maior do que os outros, e isso era identificado, ou por cicatriz, Então, essa parte, ela funcionou às vezes antes mesmo do que a questão da utilidade da festa, por incrível que pareça. E com o tempo, isso vai aumentando. Então, por exemplo, por que a mulher, basicamente, ela tem um conjunto de peças em uma quantidade maior do que os homens? Porque era primordial o homem mostrar o poder aquisitivo dele. E durante séculos, a mulher foi esse bibelô em que quanto mais ornada, quanto mais ela tinha dificuldade de andar, quanto mais dificuldade ela tinha para respirar, né, porque as roupas eram incrivelmente apertadas, altas, né, enormes, maior era o status do seu marido, do seu pai. Então, a mulher em si, ela foi durante muito tempo esse bibelô como apresentação. E muitas mulheres, elas se apropriaram disso, elas começaram a construir essa imagem e elas trouxeram essa identidade também. Então, não ficou somente, tem Maria Antonieta que o diga, ela, sou um bibelô? Pois então eu vou mostrar o que é ser um bibelô, né? Então, essa liberdade visual, ela vai acontecer com as mulheres. Isso não quer dizer que os homens não tenham tido também. Tiveram, mas como uma regra de etiqueta rígida, que estabelecia o que o homem deveria ou não usar, sempre classificou os neutros como os tons masculinos, que vão indicar poder, sofisticação, né, neutralidade. Muitos deles ficaram por um bom tempo usando cinza também, ou tom de marrom, para estabelecer força. Só que os tons terrosos, eles são classificados como algo positivo a partir do século XIX, mais forte, século XX para cá. Que antes disso, só a classe trabalhadora usava. Então, quem fosse da nobreza usasse terroso, é porque empobreceu, é porque tem algum problema. Então, é engraçado que esse a gente tem isso, essa preparação. Que você pega, se nós pegarmos a analogia do rosa, pegar o rosa aqui como exemplo, né, que por muitos anos ele foi colocado, a cor rosa, a rosa representa a mulher, não estou falando de política, o rosa representa a mulher, o azul representa o homem. Isso já, claro que existem culturas que ainda acreditam nisso, né, mas a gente sabe que isso já foi quebrado, né, que não existe mais isso. O homem, eu particularmente acho muito bonito quando o homem põe um rosa e uma camisa rosa com uma combinação, claro, que converse ali, né, dentro de um estilo, enfim. Mas eu acho que isso já foi quebrado, foi ressignificado, no mesmo exemplo, da mesma forma que você colocou aí. Mas o rosa, ele tem uma coisa que é importante falar sobre a cor na psicologia, que ela é praticamente um calmante visual. Inclusive, tem cadeias na Alemanha e na Suíça, em que o presídio inteiro ele é pintado de rosa claro, os uniformes, eles são de rosa claro para reduzir agressões, para reduzir a violência dentro do presídio. Sim, então, sim. Tem isso também. A gente tem o que a cor, né, ela vai funcionar. Existe a psicologia voltada para o indivíduo utilizando aquela cor, como ele se sente com aquela cor, e tem também a visão do observador, o que ele vai sentir conforme a cor que você usar. Então, tem também o fato de você... que assim, nós temos a nossa cor pessoal. Então, a gente tem o nosso tom de pele e o nosso subtom de pele. Então, tem cores que funcionam para o seu tom de pele, que vão iluminar o seu rosto, vão iluminar a sua pele, e tem outros que vão evidenciar olheiras, marcas de expressão. Então, se você não souber utilizar, mesmo que eu tenho uma cartela de cores das quais eu gosto. Mas se essas cores, elas não funcionam para o meu subtom de pele, significa que eu não posso usar? Não, não é isso. É que você precisa ornar de uma maneira em que você consiga controlar essa parte do pescoço para cima com uma coloração que funciona, e provavelmente da cintura para baixo, se você ornou com elementos aqui que vão funcionar com o seu subtom de pele,
desse espaço para baixo, você pode colocar as cores da cartela que você gosta, mas você precisa entender que, além da psicologia cromática, existe o seu tom de pele que define se você pode ou não, e ainda tem a sua personalidade. É esse conjunto todo que vai funcionar. E isso é maravilhoso você colocar, porque se nós pegarmos essa questão de cartela de cores, a gente não vai entrar aqui exatamente em psicologia das cores, mas se nós pegarmos aqui essa questão de que a cor ela representa uma determinada estação, ela também pode representar, sim, um estilo de uma determinada pessoa. Né, ser colocado ali como ter essa ligação. Por exemplo, essa questão de, se nós pegarmos aqui, que a cor que expressa o vilão, né, o comportamento dos vilões em filmes e novelas, normalmente são cores mais escuras, né, então a gente tem toda uma analogia que é colocada em cima, né, da cor, que vai falar um pouco sobre como aquela pessoa se porta, né, sobre as atitudes daquela pessoa. Mas o que a gente traz aqui, quando a gente fala dessa questão da cor representando ali uma estação, eu, enquanto consumidora, né, dependendo muito, isso a gente vai falar daqui a pouquinho, mas já é como adendo, dependendo de como eu estou, do meu momento, do meu ânimo, eu posso ou não conversar com aquela paleta de cor que está sendo ali oferecida a mim, que vai muito de encontro ao meu momento também, né? Então, essa coisa do rosa, ele emite ali, né, aquela informação, essa coisa do acalmar, né, da mesma forma que o preto, ele traz ali uma mensagem mais sombria, ao mesmo tempo, para uns, para outros, aquele ar de elegância. Então, vai muito ali no entorno do momento, de acordo com o momento de que cada um, né, como está se sentindo. Né? Então, se eu for para essa linha da parte cromática, então, o preto, muitas pessoas acreditam que o preto funciona para todo mundo. E não, a gente tem uma base de 15 cartelas cromáticas dentro do que a gente estabelece de subtons, e dessas 15, 5 tem preto. Então, muitas pessoas não combinam com o tom de preto, porque o preto, ele vai realçar determinadas cores. Então, se você tem imperfeições, dependendo dessa pessoa, se você não pertence a essa cartela, vai realçar também. E aquilo, o preto, na realidade, ele fala de sofisticação, fala sobre independência, mas normalmente quem gosta, porque assim, quero saber sobre você, eu posso abrir o seu armário e dependendo da quantidade de cores que você tem dentro do seu armário, eu posso entender a sua personalidade. Uma pessoa que usa muito preto, por exemplo, às vezes, e a grande maioria, ela entende que ela não quer chamar a atenção partindo do que veste, e sim quer que a sua personalidade fale antes do que a roupa que está vestindo. Então, a questão das tribos urbanas, determinadas tribos que usam especificamente o preto, eles classificam uma outra base da cor, mas a própria cor preta, ela pode definir da seguinte maneira, pessoas mais tímidas, das quais elas tentam esconder a sua grade emocional, né, e com uma cor vibrante. Mas é neutro, sim, mas ela vai eliminar toda a concentração cromática visual. Então, se eu me vestir completamente de preto, é o meu tom de pele que vai gritar. Então, ele sempre vai gritar algo. Então, a pessoa, às vezes, tenta se esconder sentimentalmente, transformando, porque a roupa em si, ela acaba se transformando uma armadura, né? A sua barreira, né? Com relação ao mundo. Então, muitas dessas pessoas, elas acreditam, às vezes, que ela é só sombria. E não, às vezes, e a grande maioria, é a tentativa de uma armadura para se esconder emocionalmente. E a roupa ela faz toda a diferença aí nesse papel, né? Porque às vezes uma pessoa que ela tem um humor mais, vamos colocar aqui, um humor um pouco mais, ela é uma pessoa que ela tem uma tendência a ser um pouco mais introspectiva, né? Ela é um pouco mais tristonha, e ela tem uma tendência para algumas determinadas vestes que tende ali a deixar com que elas fiquem mais tristonhas. E aí, às vezes, essa pessoa, por uma determinada ocasião, num dado momento da vida, ela começa a rever isso, e ao olhar para quem está de fora, tem-se um choque ali, porque só de bater no olho você falou, a pessoa já mudou completamente, né, por mudar a paleta de cores, né, a própria silhueta, são várias informações
Mas, uma coisa que é interessante a gente falar, tem a ver com o que nós vamos trazer aqui, você já até falou um pouquinho sobre a roupa transmitir um status, né? A roupa, ela tanto pode transmitir um status, mas como também ela vai te dar, vai emitir ali informações que vão de acordo, não só com o momento da pessoa, que isso a gente vai falar aqui em alguns momentos também, mas também com o ideal, a ideologia, né, de vida da pessoa, o que ela idealiza no todo, ao longo da vida. É claro que quando a gente fala dessa forma, parece até muito abrangente, mas é importante falar que nós temos diferentes momentos da nossa vida e diferentes olhares para o nosso corpo, né? E ao longo da vida a gente está modificando e ressignificando. Eu hoje, não vou falar a minha idade aqui, mas assim, nós hoje, com a nossa idade, a gente não usa mais certas roupas que nós usávamos quando tínhamos 18, né? 15, 2 anos atrás, né? Não usamos mais. Por quê? Porque os gostos vão modificando, né? O olhar vai modificando. Sim, o olhar modifica. Isso não tem a ver só com tendências de moda, com movimentos da moda ser muito volátil. Não se trata disso. E sim da questão do meu olhar diferente, que tem muito a ver com o eu me sinto naquele momento. Mas isso não quer dizer também que uma pessoa ela está completamente proibida de utilizar a mesma roupa. Por exemplo, eu gosto de shortinho. Agora você tem uma certa idade, você está proibida. Não é nada disso. É uma questão de você, aprimorar o seu olhar, ter uma maturidade que, às vezes, aquilo que você gostava quando era mais jovem, hoje não funciona para você. Então, é importante a gente... E uma coisa que é importante falar, e isso a gente vai colocar aqui, quando eu era mais jovem, ou quando nós éramos mais jovens, nós nos sentíamos de uma outra forma. Né? Nós não tínhamos tantas preocupações, nós não tínhamos tantas neuras, eu diria, como nós temos hoje. Porque, assim, quanto mais jovem a pessoa isso é fato, mais desprendida ela é. Né? E à medida com que os anos vão passando ali, a pessoa vai ficando mais receosa sobre tudo, sobre todo, eu diria. Né? Mas o que a gente quer colocar aqui, até não tem um roteirinho, né? Você fala que eu sou a pessoa mas que eu achei interessante a gente colocar, por quê? Quando a gente fala da roupa transmitir ou não status, você já até colocou que isso desde os primórdios, sim, isso identificavam quais eram os líderes, né? Qual poder eles tinham através das roupas. Isso é colocado até, eu diria, que como um paradoxo. Hoje, sim, a roupa pode transmitir um status para uns e ou não status para outros. Por exemplo, se nós pegarmos aqui, eu já vi alguns memes falando que pessoas ricas ganham muita grana para vestirem uma camiseta básica, um jeans, um tênis e acabou. Eu ganho tipo um salário X, eu me mato para trabalhar, para comprar uma roupa de marca X que custa quanto e para me produzir inteira. Isso acaba porque aí a gente entra em pontos históricos que definem do porquê que isso aconteceu. Então, assim, a gente tem, vou pegar bem rápido, pelo amor de Deus, vamos tentar resumir. Revolução Francesa. Então, a gente tem, antes disso, um período de barroco e rococó. Tá? Então, a gente tem muita opulência, gente que precisa apresentar realmente tudo o que ganha através das roupas, às vezes justamente por estar falido, e aí a necessidade de mostrar essa aparência. Depois de que cortem-lhe as cabeças, muitas da classe nobre europeia, mas principalmente a francesa, ela estabelece que é démodé mostrar tudo isso. É muito over mostrar tudo isso. Então as classes vão reduzindo, vão diminuindo. E aí, principalmente, a gente pega o período napoleônico, a gente simplesmente tem um enxurrado. Você não conseguia diferenciar quem era quem. Por quê? Porque você precisava manter sua cabeça no lugar. Aí o que você tem? Você tem a família portuguesa deixando Napoleão Bonaparte a ver navios, né, vindo para o Brasil. Mas ele carrega o quê? Ele carrega o barroco ainda. Ele não sai. Ele se apaixona tanto pelo barroco, ele nem faz a transição direito para o rococó.
ele curte aquela opulência e ele traz essa opulência para o Brasil. Então, chega aqui, quando você tem, supostamente, a nossa elite, porque para mim a elite precisa ter um grau de tudo muito grande. Então, os nossos ricos estabelecendo determinadas marcas e determinadas roupas que devem ser usadas, como ainda o que está ainda dentro da nossa história, ainda com o que eu costumo dizer da invasão portuguesa no Brasil, em que a opulência é que mostra quem você é e o quanto você tem. E aí a gente tem a década de 90 inteira em que é estabelecido que é a marca que define quem você é, sabe? Então, o que é importante para a gente entender agora? Que estilo e moda são coisas diferentes, completamente diferentes. Então, assim, o fato de você usar uma camiseta, mas ele tá de camiseta e calça jeans, tá, beleza, e você vai ver a camiseta e a calça jeans dele. Às vezes é de um algodão egípcio penteado, que custa uma fortuna, né? Então, assim, é sempre peças de boa qualidade, mas que supostamente reduz um pouco essa opulência, porque dependendo, quando eu falo isso, é classe A, bem, bem elevada. Quem está, como o rico está emergindo, normalmente é aquele que quer demonstrar para todo mundo o quanto de poder aquisitivo ele tem nesse momento. Então, ele tem uma bagagem diferente, por quê? Porque ele precisa apresentar o status deles, porque por um bom tempo ele não tinha aquilo. Então, muitos deles dentro da psicologia é uma apresentação, é um cartão de visita. Então, a pessoa, ela coloca, às vezes, até a própria etiqueta aparecendo mais do que a própria personalidade. Você entendeu? Então, a gente tem que estudar dentro disso o que eles querem passar. E, normalmente, a gente tem ainda a questão de status, por causa da nossa herança portuguesa. A gente tem aí também uma questão que eu falo muito nas aulas de moda, quando eu debato ali com os meus alunos alguns temas referentes, a questão da busca pelo pertencimento, né, que vai estar sempre presente na moda, nesses movimentos de aderências, enfim. Mas o que a gente tem que trazer, reforçando até essa questão além da necessidade ali de cobrir os corpos, né, ela também tem essa questão de cunho de diferenciação social, né, as vestes em todo, falando. E foi interessante você falar que eu coloquei aqui essa questão do básico, mas assim, o básico dele não é o mesmo básico do meu, porque o poder de aquisição dele é completamente diferente do meu, e aí por aí vai. São diversas informações que acabam sendo incutidas ali. Mas o que a gente tem que reforçar é que, assim, essa questão da roupa, né, das peças essenciais que são utilizadas ali no dia a dia, que nós utilizamos no dia a dia, nada mais é do que uma caracterização de roupas, né? Mas, sobretudo, o que a gente tem que colocar e reforçar é que, assim, elas representam, sim, uma forma como nós queremos nos expressar, né? Que isso já dá margem até para a gente entender como, por exemplo, as compras, elas têm a ver com o momento pessoal de cada um, Samantha, ao seu ver? Depende, assim, a gente tem a questão da serotonina. Então, para algumas pessoas, não digo isso no coletivo, o ato de comprar, ele provoca felicidade. Sim. Só que é uma felicidade momentânea, né? Então, às vezes, a pessoa, ela está num processo de descoberta, às vezes a serotonina não entra aí. A serotonina surge quando eu preciso, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista. E nessa entrevista eu preciso me sentir bem. Então, eu vou tentar encontrar no armário a melhor roupa da qual eu sei que visualmente eu vou estar bem e pessoalmente eu vou estar bem. Às vezes isso não acontece, às vezes você coloca uma roupa da qual você, de repente, vamos supor, você está... Porque a gente nunca tem um dia 100% bom, então às vezes você pode estar naquele dia, eu estou um pouco depressivo, um pouco triste, um pouco para baixo, ou com o meu trabalho, ou com a minha vida, e você precisa de um ânimo, né? Então você pode encontrar, às vezes, dentro do seu armário, algumas peças que vão lhe trazer esse ânimo.
É a nossa ligação direta com a serotonina. O amarelo, por incrível que pareça, é uma cor direta que faz a serotonina ativar. E assim, é uma cor que vai ativar a sua alegria, tanto que ela é estabelecida como cor solar, né? A cor da alegria. Então, assim, quando a pessoa vai comprar, ela precisa entender se ela necessita da compra ou se ela está tentando se agradar. É da mesma maneira da compulsão alimentar. Então, assim, eu como porque eu preciso ou eu como para tentar trazer um pouco de alegria? Porque quando você faz isso na compra, você automaticamente vem com arrependimento depois. Ou é a conta bancária, ou o cartão. Sim, nem fala. Tem até uns trechos que é colocado no filme Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, né, que ela coloca muito essa frase, eu preciso mesmo disso. Ela entra até numa viagem, num dado momento, dos manequins oferecendo ali aquelas peças, né, para ela. Mas aí nós entraríamos aí, que daria margem, de fato, para outras pautas, né, que envolvem comportamento e psicologia do consumidor, que eu adoro particularmente falando. Mas aí daria margem para entrarmos de uma forma mais aprofundada nesse caminho, né? Mas essa questão da compulsão por compra também é muito importante entender, de fato, o momento e identificar, né, se de fato essa perguntinha, eu preciso mesmo disso? Às vezes a pessoa está trabalhando muito aquela coisa de que eu sempre falo, as pessoas não precisam trabalhar só para pagar contas. Eu acho que uma vez ou outra é válido sim você se presentear, é válido sim você fazer algo, se dar algum mimo que vai te fazer bem, né? Mas quando a gente fala dessa questão das compras, eu acho que muito além de uma tendência, quando a gente fala que as compras elas têm a ver sim, ao meu ver, tá, com o momento pessoal de cada um, sim, eu acredito que sim. Mas muito além de tendências, quando a gente compra a roupa que nós compramos, no caso, ela diz muito sobre o momento ao qual estamos vivendo. Então, eu acho que assim, o olhar para a roupa, o que eu até coloquei agora há pouco, ele vai mudar, né? Ele vai mudar. O olhar para a roupa, falando até de uma forma abrangente, né? Ele não muda só com o tempo. Eu acho que a questão da ótica que a gente tem, né? A questão da ótica que vai diferente, do olhar diferente que a gente vai abordando sobre os nossos corpos, né? Como eu falei aqui. Nem falo só desse momento de pandemia que a gente está vivendo. Foi até interessante que outro dia eu vi uma matéria que uma peça que estava programada para acontecer no início da pandemia, todas as roupas que tinham sido provadas nos atores tiveram que ser mexidas por conta que na pandemia todo mundo acabou, né, falando de peso, as pessoas acabaram comendo um pouquinho a mais, quem nunca, né, quem não. Né, isso é um fato. Mas, assim, independente desse momento que trouxe esse quê a mais de peso falando, mas também trouxe muitas mudanças no que se refere às vestes. Né? A gente vai até falar um pouquinho agora, referente, quando a gente fala de como nós nos comunicamos através das vestes de acordo com o que nós estamos sentindo. Como que você vê essa questão, Samantha, que é até um complemento do que nós falamos agora, se a compra ela tem a ver com o momento pessoal de cada um? Tem. Aí, esse é o problema, né? Se você não sabe quem é você, se você não entende as suas preferências com relação a cores, texturas, formas, você é apenas uma vítima da moda. Então, isso vai acontecer várias vezes. Mas vamos pensar nesse período pandêmico. O que acontece? O medo e a necessidade de ficar em casa, a necessidade do conforto, ela já te coloca num caminho em que você precisa ter roupas que sejam confortáveis e roupas para ficar em casa. Então, houve uma crescente com relação aos pijamas. Então, pijamas em que você pode, por exemplo, se apresentar numa live ou se apresentar numa reunião, né, e depois ir dormir. Então, são chamados de pijamas de luxo, porque você está em casa, mas você quer estar bem vestido. Assim, né? Mas é uma realidade, né? Sim, eu não vou falar nada porque eu tô de shortinho aqui embaixo. Então, não, eu não tô de shortinho. Você faz um gato aqui em cima.
fica confortável embaixo, só vamos ver daqui para cima. Mas é verdade, a gente precisa se sentir de uma maneira que esteja condizente com a situação atual. Não teria cabimento de eu estar de salto alto, né? De eu estar, às vezes, para algumas pessoas que já sentem uma certa afinidade com esse tipo de vestimenta, a necessidade de colocar um salto alto para saber que esse é o meu momento de trabalho também acontece. Então, não é, todo mundo agora está de pijama, não. Às vezes você precisa linkar. Como funciona a questão da roupa para um ser humano? Você tem personas, né? Não estou entrando na linha de marketing, vamos falar da questão psicológica. Então, você é um ser humano que você cria uma máscara para a sua linha profissional, você tem outra para os seus amigos, você tem outra dentro da sua casa. Então eu estou enganando todo mundo? Não, não é isso, mas você não trata a sua mãe como você trata o seu melhor amigo. Sim. Você não trata o seu cliente como você trata a sua mãe ou o seu melhor amigo. Então, isso te indica, né, que você possui formas de tratamento dependendo do lugar que você está. E é óbvio que se você pensar na roupa, ela vai funcionar do mesmo jeito. Então, assim, como é que eu defino se uma pessoa está bem vestida ou se ela não está bem vestida? Tudo depende de... Ela entende o corpo dela? E quando eu falo entender, eu não estou estabelecendo nada relativo a tem que ser um corpo magro, tem que ser um corpo isso, um X, Y, não. Ela entende o próprio corpo e ela aceita o próprio corpo. Essa aceitação de personalidade física já traz um up enorme. Então, ela se entende, tá? Ela sabe o que funciona para o próprio corpo, né? E aí a gente volta para as cores, pensa em silhueta, pensa em composição de estampas, cores e tudo mais. Ela compreende como esse conjunto de informações funciona para o local onde ela vai, porque é o seguinte, eu posso estar de terninho indo para a praia. O terninho é lindo, funciona para o local que eu estou indo? Não. Estou bem vestida? Não. Eu estou de biquíni dentro da delegacia. Não funciona. A mesma coisa de você se vestir para uma balada, para uma entrevista de emprego. Exatamente, você precisa entender para onde você vai, mas aquilo, eu vou para um determinado local e nesse local eu preciso entender o que eu consigo passar ali, mas não anular minha personalidade, porque tem isso também. Tem gente, por exemplo, que eu conheço, em que é extremamente criativa, visualmente falando, e aí vai numa entrevista de emprego com cores mornas, com cores neutras e sólidas. Aí a pessoa contrata, olhando para aquilo, de repente, no segundo dia, está ela lá, o arco-íris em pessoa. E, às vezes, nesse local, não era o local que aceitaria aquele tipo de pessoa. Então, você vai se sentir mal, às vezes você não é aceito pelo espaço. Você entende mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Então, você precisa saber para onde você vai e se aquilo funciona para onde você vai. E eu não estou dizendo, você precisa se anular. Não, não é nada disso. É você ter a sua personalidade que funcione para determinadas ações do seu dia. Tanto que a gente tinha uma compra casada, que não pode ter, enfim, fica na nossa, que eram roupas que você podia ir trabalhar e como você poderia, dessa roupa, fazer uma transformação para uma continuação de festa, open bar, sei lá, alguma coisa. Então, eram roupas táticas para que você conseguisse se sentir profissional e depois se sentir você mesmo, conhecendo novas pessoas ou seus amigos e assim por diante. Traz aí um quê de funcionalidade também, né? Sim, e assim é isso, né? Essa sua fala, assim, pode falar. Não, eu só ia comentar que quando a gente fala de funcionalidade, eu sou às vezes obrigada, dependendo do local onde eu vou, usar sapato de salto alto. Eu odeio usar sapato de salto alto. Detesto. Adoro usar em foto. Mas se eu sei que eu tenho que dar 5 passos, eu já detesto. E assim, com perdão da palavra, você usar sapato de salto alto, salto agulha, no estado de São Paulo,
é você querer perder os ligamentos do seu pé. Enfim, eu tenho uma história engraçada de uma prima minha, que ela é obrigada a usar sapato de salto alto e ela precisa andar na Paulista. Ela anda bem de salto? Sim. Ela se sente confortável com o salto? Sim. Só que, sabe aqueles vãozinhos do metrô? Sim. Que sai o ar? Não é uma grade? Sim. Então, ela não viu. Ela prendeu o salto ali, foi tentar tirar, caiu e ela conseguiu quebrar o braço. Para se apoiar, ela não tinha força, ela foi se apoiar com o antebraço e quebrou. Isso sem falar de romper por 2 ligamentos do tornozelo. Então, assim, a gente tem que entender, porque, assim, eu sou da pessoa, não estou falando, então todo mundo tem que ser assim, não é isso. Mas eu penso muito na questão da funcionalidade. Quando eu, por exemplo, vou para Paulista, eu estou com uma bolsa enorme, porque dentro tem um tênis, ou o meu sapato de salto alto está lá. Porque eu só coloco dentro do escritório. Eu não vou andar com aquilo na rua nunca. Você não vai me ver na rua de salto alto, porque eu não quero machucar meu joelho, meu tornozelo. E a gente tem que pensar nisso. Para onde você está indo, né? Para casar ali com a ocasião, de fato. Sim. Que é interessante porque às vezes você põe uma roupa você não tem o hábito, falando da mulher aqui, não tem o hábito de usar um salto, mas vai para uma entrevista e coloca aquele salto. Quando você chega lá, você transmite no seu semblante a dor que você está sentindo, né? Exatamente. O que tudo aquilo está gerando, e acaba sendo um pouquinho ali complexo, né? Até para o próprio entrevistador, porque ele acaba absorvendo essas informações. Mas quando a gente fala dessa questão, Samantha, de como nos comunicamos através das vestes de acordo com o que estamos sentindo, é interessante falar também que a gente tem momentos da nossa vida que a gente quer se produzir um pouquinho mais. Quando a gente fala dessa questão das emoções, por exemplo, quem aqui que quando está apaixonado, né, não tem vontade de se produzir, de ficar sempre lindo, linda, maravilhosa para parceiro, para parceira e por aí vai, né? E aí, quem aqui não tem aquele momento, quando você vai para uma balada, para um evento, você está se sentindo, uau, a pessoa mais sedutora, poderosa, ou sedutor e poderoso que existe. Porque são ocasiões, é como você está se sentindo naquele momento. É claro que também vai ter aquele dia que você vai acordar, que você vai estar muito cansada, ou cansado, extremamente exaurido de tudo, de trabalho, você não está querendo se produzir, você não está querendo pôr a melhor roupa, você vai pôr uma roupa mais básica, mais leve, até mesmo um moletomzinho, que a roupa já está trazendo essa informação exatamente de como você está se sentindo. E aí é interessante falar sobre isso, você colocou aí, nesse momento de pandemia que a gente trouxe aqui, que foram muito vendidos pijamas, né? Mas, sim, nesse momento de pandemia, até trocando, assim, com muitos amigos, eu também, enquanto pessoa enclausurada aqui, né, no meu cantinho, na minha casa, nós todos ficamos e nós realmente, sem poder sair, sem poder se produzir, tiveram até vários memes, né, de produções com edredons, com travesseiros, saudade de me produzir, quem não estava, né? Mas, quando a gente fala que a roupa, ela transmite uma emoção, estar muitos dias dentro de casa, no lockdown, usando roupa de dormir, né, usando pijama, usando moletom, fez com que muitas pessoas, isso eu falo até conversando com pessoas próximas, fez com que muitas pessoas se sentissem ainda um pouco mais deprimidas, né? E é importante falar que teve até casos de lives que foram feitas. Eu mesma fiz uma live com uns amigos nossos, inclusive, em comuns, que foi aquela live que eu falei, era no auge do lockdown. Eu falei, gente, olha, eu me produzi aqui como se eu fosse sair para um encontro com vocês, tá? Eu só não pus o salto, mas abri uma garrafa de vinho, me produzi inteira, porque eu iria encontrar os meus amigos. Então, eu fiz aquele movimento, isso aqui já é um parênteses, falando do que eu fiz, mas quando a gente fala dessa questão do que a pandemia trouxe aí, as pessoas, sim, estavam com vontade, sim, desejosas de se produzirem um pouco mais, e esse estado deprimido que a pandemia trouxe, esse usar muito moletom,
trabalhar, por exemplo, para você trabalhar o home office que cresceu muito, né? A 90% das pessoas hoje, eu diria, né? Esse número está caindo um pouquinho mais. Vamos colocar uns 70% que ainda está, né? Trabalhando aí em home office. Não necessariamente existe a mesma preocupação de se produzir como se fosse para o escritório, mas é importante colocar que quando você se produz para ir ao trabalho, o seu cérebro ele já entende que você está preparada para aquela ocasião. Quando você coloca um pijama, você sai da cama, lava o rosto, toma um café e vai para o computador, o seu cérebro entende que você ainda está no momento que você está descansando. Então, a sua produção, querendo ou não vai ser a mesma. Então, isso é uma coisa, uma observação minha, tá? Através de muita troca, de como eu me sinto também, porque eu trabalho muito de casa, muito no computador. Então, existe, particularmente falando, uma preocupação minha dessa coisa do me produzir para sentar na frente do computador. Não digo colocar um salto aí, como você falou aqui. Mas existe aí essa preocupação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho em cima disso. Então, o que aí vai para uma linha dentro da psicologia que, enfim, eu entendo um pouco, mas não é 100% meu forte. Mas o que a gente precisa entender, tanto da roupa quanto a casa? A casa é o nosso porto seguro, né? No instante em que você coloca a sua casa como um espaço em que também é o seu espaço de trabalho, você começa a perder um pouco desse equilíbrio. Então, você começa a ficar numa situação em que você não tem o seu espaço de descanso, você não tem a sua hora de descanso e você também não tem a sua hora de trabalho. A sua produção e o seu rendimento caem e o seu descanso também cai. Você não tem... mas eu sou uma pessoa organizada, eu consigo... Mas é certeza que o fato de você ficar... Eu sei que... É porque, assim, eu levei muito a sério, e ainda levo muito a sério o isolamento social, né? Porque eu tenho pessoas que eu amo aqui, que são do grupo de risco. Então, eu estou exatamente há quase 2 anos sem sair de casa direito. Então, assim, para momentos pontuais, específicos, para ir em determinados locais. E eu sei que tem muitas pessoas que estão nessa mesma situação. Então, é certeza que tem um psicológico afetado nesse momento. A produção, ela não está 100% e ela se cobra, então você vai ter muitas pessoas com crise de ansiedade, muitas pessoas com a síndrome do impostor, porque o fato de você não conseguir separar o que é descanso do que é trabalho, você tem a sua jornada totalmente mudada. Agora, falando de vestimenta, o que eu posso dizer assim, é que em crises, o que aconteceram normalmente é isso, tá? A gente pega, sei lá, a quebra da Bolsa em 28. Então, a gente tinha muita opulência, e depois disso você tem a depressão, né? Tanto econômica quanto social. Sim. E aí, financeiramente, você fica quebrado por um tempo, né? E aí, depois disso, você tem guerra, né? Que é a Segunda Guerra Mundial, e aí depois disso você tem a recessão devido à guerra. Quando finalizou a guerra, a gente pega 46, 47, você ainda não tem... Todo mundo está quebrado. Todo mundo está quebrado. E o que você tem? Você tem o Dior falando, vamos fazer uma saia que usa 8 metros de tecido e vamos usar muita cor, muito brilho, muita vivacidade. Então, assim, a gente tem a França como expoente de moda, que ele vai resgatar essa necessidade da opulência para tentar trazer aquela serotonina que eu estava falando lá no começo, como economia, e para alavancar o país justamente na questão financeira. E aí você tem a Inglaterra, que não, ela decide, ela fala, não, vou ficar aqui usando roupa básica, com tecido básico, a gente não vai se arriscar, porque eu posso quebrar. E acabou que o quê? Venceu justamente a questão da ideia da opulência, da ideia de produção em grande quantidade, porque a gente precisa ter essa vivacidade. Então, assim, eu não estou estabelecendo que isso vai acontecer, mas existe uma tendência, daqui uns 2, 3 anos, quando oficialmente a pandemia acabar, a necessidade de se mostrar ainda mais do que o que a gente tinha
antes da pandemia começar. Eu acho né? que isso foi percebido quando a gente fala, até falei desse evento na nossa última live aqui, no Met Gala, né? Nos eventos que ocorreram ultimamente, a gente já viu essa necessidade. Eu acho que no todo, eu acho que vai ser meio libertador para as pessoas, né? Sim. Essa coisa, eu vou pôr a minha melhor roupa, eu vou causar, eu vou fazer acontecer, porque tem muito sentimento repreendido, né? Reprimido ali, em função de o quê? Indo para quase 2 anos aí, né? Sem ter com essa liberdade aí tirada, porque não tem outra conotação, foi o que a pandemia trouxe. Então, o que a gente tem falando sobre essa questão da roupa, da emoção, você falou uma questão interessante, que a questão do espaço, de entender o que é espaço do trabalho, o que é espaço do descanso, né? Concordo com você que sim, é um risco de nós termos aí, até a minha terapeuta Madalena estava aqui, ela entrou, acabei nem conseguindo falar com ela, ela é uma queridíssima, acho que ela até já saiu. A gente falou em alguns momentos sobre isso, essa questão da síndrome do impostor. É uma coisa que sim, eu acho que pode acontecer, né? Principalmente se tratando dessa questão do ambiente montado, no seu espaço ali. Mas uma coisa que é interessante falar, Samantha, é que assim, não que eu vou impor limites, não que eu vá colocar regras aqui, mas eu acho que assim, você se caracterizar para o momento, desde que você delimite o espaço e o timer necessário para aquela determinada função, né? Eu acho que tudo que quando a gente coloca um limite dentro do que a gente faz, por exemplo, eu estou usando, é importante que, por exemplo, no espaço, isso aqui até foge um pouquinho do que nós estamos falando, mas tem a ver aqui com a linha de raciocínio. Quando nós colocamos um espaço de trabalho voltado dentro do meu espaço que eu convivo, é importante eu ter uma identidade clara do que é aquele espaço e que eu fico ali até um determinado momento. Então, quando eu vou me dispor para esse ambiente, como eu vou me deslocar ali para aquele ambiente, é como se eu fosse para o meu escritório. Não da mesma forma de produção, de colocar um salto, tudo, não. Mas eu vou me caracterizar, sim, me preparar psicologicamente falando para aquele momento. Porque se eu pego um dia que eu estou extremamente cansada, que eu estou com muita cólica, né? As mulheres sabem muito bem o que é isso. Então, um dia frio, já está pedindo para que eu fique na cama e eu continuo de pijama, a minha produção vai ser 0. Então, meu estado deprimido, ele tende a aumentar. Então, nesse momento, é importante, sim, que haja uma produção para aquele momento, que eu consiga me caracterizar para aquele momento. Então, a roupa, sim, ela vai falar muito, muito sobre essa questão. Só uma questão interessante também que eu queria falar. Ao seu ver, até para a gente fechar aqui, Samantha, como as marcas têm trabalhado isso para entregar peças que estejam contextualizadas no momento presente de seus consumidores? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e na live passada você falou um pouquinho sobre uma marca que tem trabalhado muito essa questão dos moletons. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como que as marcas têm visto isso, esse momento que as pessoas estão sentindo, como elas estão aderindo à moda, às vestes, diante de tanto tempo assim enclausuradas, né? Então, eu falo pela produção que eu tenho, né, dos trabalhos que pedem que eu faça, que são todos voltados, inicialmente, nesse período pandêmico, o que a gente tinha. Então, vou falar o antes, o durante e agora. A gente está falando pós, eu sei que a gente ainda está, mas é a esperança de que seja um pós, né, a pandemia. Mas o que acontece? O antes era normal, o ritmo de identificação, de construção de peças, construção de imagem, aí a queda. Vamos todos ficar em casa. Tá. Aí a gente tem a queda absoluta de vendas de tudo, tá? Ninguém compra mais nada, foram cerca de 6 meses, teve 3 marcas que trabalham comigo que elas simplesmente acharam que iam falir porque sumiu tudo. Não tinha mais compra online, compra física, não tinha nada. E aí depois começaram as compras
de peças de ficar em casa, mas que tivessem um aspecto home office. Então, Sim. pijamas, moletons. Então, era alguma coisa para que te trouxesse o conforto de casa, mas trouxessem aquela gotinha de profissionalismo que a gente precisa ter para fazer uma live, enfim. E agora a gente está em um processo, que nem eu disse, de opulência. Cores vivas, cores intensas, mas todas elas numa vivacidade que tenta trazer essa alegria, então são estampas que tentam trazer mais vivacidade, mais alegria da vida, né? A gente teve uma coleção agora numa marca que é a Dois Ares, que era voltada especificamente para a questão do mar, do quanto nós estávamos à deriva, e agora a gente passa para um momento de plenitude marítima, enfim, é uma tentativa de resgatar o que estava, aquele seu eu perdido. Sim, Então, assim, o olhar que a gente tem, eu vou falar por mim, o olhar que a gente tem agora com relação ao período pós-pandêmico é um período em que a necessidade de vida, a necessidade de se apresentar como um indivíduo singular e com personalidade, ele vai chegar na enésima potência, né? Talvez isso dure o quê? Uma década? Não sei. Talvez dure só 3 anos? Também não sei. Isso, né, vai muito relativo, porque imagina, você ficou presa numa casinha só trabalhando durante 2 anos. Sim. A última coisa que você vai querer, depois que isso, né, acabar, é ficar em um espaço fechado. Então, eu acredito muito que o nosso entendimento sobre o que é o trabalho, como trabalhar, como é a nossa relação com a nossa vida, em que a gente praticamente passa a sua vida inteira dentro do escritório, então você conta quanto tempo você fica dentro de um espaço fechado, ela vai mudar. Sim. Então, o que eu entendo é que esse pensamento sobre como a gente tem com relação à nossa identidade e como a gente tem a nossa relação com o nosso trabalho, com a nossa vida, ela vai mudar, ela já começou a mudar. Uma né? coisa interessante, porque assim, quando a gente fala de que, primeiro, eu, enquanto consumidora, enquanto indivíduo, preciso entender como eu me sinto para me investir, é importante também que as marcas entendam o comportamento do consumidor. Até coloquei uma pautinha aqui que eu queria abordar com você, né? Que assim, além de entender o momento, é imprescindível filtrar o comportamento dos clientes através de histórico de compras, né? No caso de clientes fiéis, nesse caso, mas também sempre estar atento a transmitir uma unificação de linguagem de marca e perfil de público. Portanto, as marcas, ao produzirem suas peças, através de suas segmentações, já indicam aos clientes o que vão usar e para onde podem ir. O que eu vejo, como eu vejo nesse sentido? É maravilhoso quando você traz essa fala de que as marcas elas já estão se preparando para esse mercado que será, sim, acredito eu, aquecido novamente. Tudo que é colocado, né, como tendência, tem sempre a ver com o que aconteceu em algum momento. Né? Se nós pegarmos lá, se nós abordarmos um pouquinho de marketing, que a gente vai falar do pós-guerra, que viu-se ali a necessidade de uma produção imensa de fraldas, que teve a ver com a volta dos soldados no pós-guerra, e por aí vai. Né? Então, assim, há uma necessidade de devolver às pessoas a felicidade. Como que eu vou fazer isso na minha entrega, na minha produção? E aí tem algumas informações que são incutidas ali, né? Desde uma estampa, desde uma cor X que você colocou aí. Mas é importante, ao meu ver, e colocando aqui, só até pegando um pouquinho de brand, falando um pouquinho de marca, falando um pouquinho de marketing também, a importância de entender muito sobre segmentação, sobre público, sobre mercado, unificar todas essas informações. Porque, por exemplo, a gente sabe que o momento que a gente viveu de crise afetou muita gente,
muita gente ficou desempregada. Então, quem tinha um determinado comportamento de compra, esse comportamento mudou. Então, consequentemente, isso aqui dá margem para uma outra pauta, consequentemente, alguns hábitos de compras, não só falando de que hábitos de compras mudaram referente à linguagem virtual, mas também a abordagem de compra, de consumo falando, né? Acho que teremos aí, eu quero acreditar, consumidores mais conscientes, né? Então, não necessariamente... Eu gostaria de acreditar nisso, mas eu acredito que não, infelizmente. Existe um grupo jovem, não te interrompendo, Raquel, mas assim, existe uma consciência de uma geração que entende que se o mundo não entender como a gente, enfim, aquecimento global, a escassez de insumos, se não entender que a gente está num momento de colapsar, que eles não vão ter um futuro. Então, esse público, eu acredito que sim, que terá um movimento mais consciente. Mas os mais velhos, e aí eu estou colocando uma faixa etária, sei lá, eu vou colocar dentro da casa dos 30 em diante, você vai ter dentro da casa dos 30, uma porcentagem que vai ter essa consciência, mas uma outra que vai falar, dane-se, fiquei presa, e agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Eu falo porque eu vejo isso muito na questão do consumo, de gente que inicialmente parou de comprar e que agora está enlouquecidamente comprando tudo, porque acredita que tudo precisa. E não vai usar. Você tá entendendo? De gente, sabe aquela coisa do tipo, eu vou comprar esse vestido. Acho que tá cortando, infelizmente acabou caindo. Eu até salvei, porque se eu não salvasse eu iria perder esse material, e eu acho que ele tá bem legal, a gente não pode perder. Eu vou fazer o seguinte, até mesmo para a gente fechar, eu quis entrar novamente para a gente fechar aqui devidamente. Eu vou pegar essas partes, eu vou editar depois, aí eu subo lá no meu canal, e aí eu te passo o link completinho, editado, tudo, tá? Tá. Mas eu salvo depois, eu te passo depois, tá bom? Tá. Pra gente, eu não sei, acho que você estava falando alguma coisa, mas nem lembro. A gente estava falando um pouquinho sobre como as marcas, né, têm se preparado aí para atender a essa nova demanda de mercado, de como as pessoas retornarão aí, né, nesse pós. Você estava falando um pouquinho que as marcas têm feito, que você também tem feito, né, enquanto estilista, enquanto criadora de moda, designer de moda, desenvolvedora de moda. Você quer colocar alguma coisa em cima, Samantha, do que nós falamos aqui? Eu acho que eu vou falar com relação mais à questão do que a gente tentou desde o início, falar sobre a sensação do se vestir, né? Para quem está aqui, né, e depois fica para o gravado, pensa da seguinte maneira, para você não ser vítima da moda sempre, de você usar roupas em que nós também que trabalhamos com marketing, convencemos vocês a utilizarem, tenta entender como é que está a sua comunicação com a sua autoimagem. Porque é o seguinte, o que você veste é basicamente o que você está por dentro. Então, assim, se você está desleixado, se você está, né, vestindo aquilo, você está apresentando para o mundo exatamente isso que você sente no momento. Se você quer apresentar isso, ok, mas às vezes você precisa de uma injeção de ânimo. Então, sim, às vezes o fora auxilia no que está dentro. Então, tentar encontrar, eu sei que a gente, como eu falei, a pandemia ainda ela não terminou, então a gente ainda está com esses altos e baixos, e nós vivemos no Brasil, então os altos e baixos são muito altos e muito baixos. Então, eu entro em pânico todo dia. Então, assim, encontrem isso, façam uma listinha do tipo, o que você gosta? E assim, muita gente acha que moda, que o se vestir é futilidade, e não é. Lembra do que eu falei? Você tem 10 segundos para se apresentar para alguém, já definir quem você é. Então, nós somos seres visuais. 77% do que a pessoa vai achar de você é pelo que você veste.
Então, assim, eu não estou falando para ficar usando marcas caras, eu não estou falando nada disso, mas eu estou dizendo o que você gosta de vestir, o que você gosta do seu corpo, o que você gosta e o que você quer que as pessoas olhem para isso, encontrem de personalidade sua ali no seu cartão de visita. E aí começa a encontrar esse caminho para ver se seu armário está dizendo isso, se o que você veste condiz com o que você quer apresentar. Sim, e aí assim, também da questão do conceito claro de autoimagem, né? Porque se você tem isso muito bem trabalhado, você vai conseguir transmitir numa regata branca com jeans básico. Então é importante isso. Sim, e é aquilo que eu falo, quando eu falo de alguns clientes que eu já vi muito disso. A pessoa ela compra uma roupa imaginando algo que vai acontecer no futuro. Então, por exemplo, uma pessoa que adora usar calça jeans e camiseta, é básica a vida inteira, mas ela é básica não porque ela é básica. É isso, às vezes nós somos básicos e queremos ser básicos a vida inteira. Mas tem pessoas que não, elas são básicas por medo de errar, por medo ou por simplesmente preguiça de tentar. Tem isso também, você precisa experienciar na moda para se descobrir. Mas o que eu queria dizer às vezes essa pessoa, ela compra uma peça de roupa, essa peça de roupa, ela fica dentro do armário por séculos. E aí, quando a pessoa vai vestir, de duas uma, ou já saiu de moda, quando eu digo saiu de moda, porque normalmente a pessoa comprou porque foi um boom num determinado período, e aí passou, ou ela não consegue sustentar aquela roupa. Então, você pode ser a pessoa que está de bem com o seu corpo, tudo bem, mas assim, vou pegar o sapato que fica mais fácil. Comprei aquele sapato com salto agulha, meia pata, divino. Nunca andei de salto, pois eu escolho aquele evento que eu considero o principal evento da minha vida para utilizar aquele sapato de salto alto. Qual é a possibilidade de dar errado? Né? Total. Então, assim, você precisa bancar aquilo que você decide vestir, né? Então, assim, eu decidi vestir uma determinada roupa, mas você consegue suportar essa roupa? Nunca usei brilho na minha vida, pois eu vou no evento porque eu vi na manequim, eu vi em uma determinada pessoa que aquela roupa fica incrível. Então, funciona para você? Você já testou? De ter claro a questão definida do estilo, né? Porque o estilo está relacionado diretamente à questão da identidade de cada um. Não tem a ver com por isso, moda, porque a moda é volátil. Então, as pessoas acabam confundindo isso, né? Sim, o principal, toda vez eu digo isso, quem é você? E isso serve para os homens também, tá? Porque muitos dos homens, eles acreditam, se eu estou só com uma camiseta de time e uma calça jeans, eu estou bem. Amigos, devo lhe informar que esse tempo acabou, faz tempo. Então, assim, quem é você? E o que é que você quer apresentar com isso? Então, assim, então eu tenho que me mostrar sempre do jeito que eu sou, sempre? Né? Depende. Se você está em um ambiente de trabalho e esse ambiente de trabalho não lhe permite, um advogado, um policial, um médico, né? Você tem elementos em que você pode utilizar na sua vida pessoal ou apenas determinados acessórios, ou sua própria postura. Ela já apresenta a sua singularidade, você se apresenta. Então, quem é você? Por isso que eu falo assim, primeiro você tem que se descobrir, e é um fato. Eu quero me vestir bem. Não precisa gastar muito para se vestir bem. O pessoal que eu faço roupa quer me bater quando eu falo isso, mas é verdade. E o principal é, quem é você e o que você quer passar? Porque às vezes você é incrivelmente tímido, você é incrivelmente... E aí às vezes tem que se perguntar, né? Essa timidez é o quê? É sua? Ou ela foi fabricada por traumas antigos, né? Tem isso também. Então, uma live com uma psicóloga do lado aqui seria uma delícia. Mas o que é você? E dentro desse pensamento, é você mostrar o que você quer. Então, no meu caso, eu trabalho com criatividade, certo? Mas eu tenho que sair com uma árvore de Natal sempre para mostrar que eu sou criativa? Depende para quem eu vou trabalhar. Se eu olho para uma marca... E outra, eu não sou a de vestir uma árvore de Natal. Eu sou mais básica, sou mais casual. Mas, independente disso, a minha profissão exige essa criatividade. Então, eu vou balancear isso. Então, eu vou apresentar algo, mas eu também quero mostrar que eu não sou aquela criativa que leva, uns 2 anos para fazer alguma coisa. Não. Você tem prazo? Tem. Então, sou organizada.
Na minha vida eu não sou tanto, mas dentro do trabalho eu sou. E aí eu quero mostrar esse peso de responsabilidade junto com o peso da minha criatividade. E essas Então, eu tenho... você consegue emitir através das suas vestes. Exatamente. E eu preciso apresentar isso. Oi. Ai, Samanta, infelizmente eu vou ter que fechar, que não vai dar tempo. Eu tô fazendo sem problema. Justificados lá. Não é nem questão de não dar tempo, é questão que a internet está muito oscilando aqui. E infelizmente eu não vou conseguir dar continuidade aí, porque hoje não sei o que aconteceu, deve estar tendo alguma manutenção aqui na área onde eu estou morando, e ela está oscilando muito. Então eu não vou conseguir. Esse nosso novo normal que a gente está virando refém, né? Não tem muito o que fazer. Bom, eu vou fechar, então, aqui com você. Eu queria muito te agradecer. Eu adorei muito o nosso papo aqui. Eu achei que dá margem para muitas outras coisas. Esse material eu vou subir no meu canal, vou deixar aqui na página do RFT Soluções Criativas. Eu te marquei, Samanta, e vou também subir lá no meu canal. Só que no meu canal eu vou editar essas partes aqui que eu cortei, com que a gente entrou e saiu, né? E aí eu vou editar em um só e vou subir lá, tá? Tem mais outras pautas lá que eu abordo também. Mas eu queria muito agradecer a Samanta aí pela presença, agradecer também quem participou aqui. Acabei não conseguindo falar com as pessoas que foram entrando, a gente normalmente abre um pouquinho para falar com as pessoas, né? Acabou não dando aqui, essa internet oscilando. Queria também deixar um convite para o nosso próximo encontro aqui, que será daqui uns 15 dias, eu vou falar um pouquinho sobre moda pet com uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Ela fez faculdade comigo, já um spoilerzinho aí, que é a Ariane, da Trapinhos e Afins. O segmento dela é moda pet, ela vai falar um pouquinho a respeito. Acho que vai ser bem legal. Ela até falou que iria participar aqui, mas acho que ela não conseguiu. Então, fica aí o convite para vocês, para o nosso próximo encontro aqui. Eu queria dizer que eu amei esses 2 encontros com a Samanta. Eu acho que fica aí margem para mais encontros, quem sabe, caso ela queira, caso ela tenha gostado da experiência também, né, Samanta? A gente vai se acostumando. Mas eu queria muito agradecer. Eu amei tudo que a gente colocou aqui, tudo que foi falado. Espero que as pessoas que tenham participado tenham gostado e quem ainda também vai ver esse material possa acrescentar de alguma forma aí para vocês, sobretudo os estudantes e os profissionais da área, né? Que é importante também. Sim. Passo a palavra a você, Samanta. Eu só digo muito obrigada pelo convite. Vergonha total, mas a gente passa assim, com vergonha mesmo. Mas o que você precisar pode chamar, né? Dando certa agenda, a gente faz acontecer. Não, acho que a gente troca, acho que vão ter muitas coisas ainda para a gente fazer. Eu acho que esse foi um comecinho aí, pena que hoje a internet não ajudou, mas eu acho que ainda assim valeu super a pena e acho que foi super válido tudo aqui, tá? Sim. Eu acho que terão outros sim, por que não, né? Sim. Vamos trocar. Então, olha, Samanta, muitíssimo obrigada mesmo, eu amei. A gente vai continuar trocando, vai continuar se encontrando. Acho que você é um profissional incrível. Eu acompanho muito lá o seu trabalho. Inclusive, você pode deixar aqui os seus canais, né? Na sua marca que você tem lá. Então, não, é que... olha só, a pessoa estuda marketing, treinou para ela, casa de ferreiro, sempre de mal, né? Mas eu estou reformulando, arrumando, mas assim, eu tenho o meu Insta pessoal, que é uma bagunça, que é o samanta.pacnelli, e tenho que eu posto as minhas ilustrações, assim, eu pretendo dar um pouquinho mais de atenção para as minhas redes sociais, mas quem quiser, sempre tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Esse é o spacnelli.art, e assim, qualquer dúvida, eu demoro para responder, mas eu respondo, tá? Já aviso de antemão. Mas pode fazer qualquer pergunta sobre moda, qualquer coisa que precisarem, viu? Nesse entorno... Só ia falar que eu estou finalizando, né, um livro
Na realidade, eu vou fazer uma sequência de apostilas e depois eu finalizo com um livro que é falando sobre o desenho na moda. Que legal. Como que funciona o desenho na moda. E aí eu começo a fazer o marketing acontecer, pelo menos assim espero. É isso aí, aproveitar esse momento imersivo aqui para a gente produzir bastante, né? Que está acontecendo aqui agora. Mas olha, muito sucesso para você, você merece, você é muito boa no que você faz. Ai, obrigada. Para você também. Para nós, né? Para nós. Aqui, a gente vai trocando e fica aí o convite para quem quiser participar, caso tenha alguma pergunta, estaremos aqui, tanto eu quanto a Samantha, para responder, né? Então, muito obrigada, gente, muito obrigada, Samantha, e até a próxima. Um beijão a todas. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.